Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui nessa manhã para mais uma devocional muito abençoada da parte do nosso Deus para as nossas vidas. Hoje, 5 de maio de 2026, e nós estamos aqui nessa manhã para nos alegrar com uma palavra abençoada. O tema da nossa devocional de hoje é: cuide dos seus sentimentos. Nossa! Hoje é um tema bem relevante, no qual nós precisamos prestar muita atenção, tá certo? A nossa devocional de hoje, a nossa referência bíblica é lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá certo? Gênesis 37, do 1 ao 11. Eu vou fazer essa leitura bíblica e em seguida nós vamos ler a devocional. Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis 37, do 1 ao 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outros sonhos e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Vamos para a devocional para você entender melhor esse contexto bíblico. Já foi muito bem explicado, né? Eu acredito que você já deve ter entendido esse recado dessa manhã sobre cuide dos seus sentimentos. Mas eu vou ler a devocional para você entender melhor esse contexto bíblico. Vem comigo e preste atenção. Diz assim: não há família perfeita, do mais velho ao mais novo. Todos são pecadores. Não foi diferente na família de Jacó, uma das mais importantes famílias da história bíblica. Ali identificamos o adoecimento emocional e espiritual crescente entre os filhos de Jacó. Os irmãos mais velhos da família desenvolveram ódio do irmão caçula. O pai não conseguia esconder sua preferência pelo filho mais novo, chegando a distingui-lo com um presente espiritual. Presente especial. A história dessa família nos acende um forte alerta sobre a importância de cuidar dos nossos sentimentos, não permitindo que algo mal cresça desordenadamente no nosso interior. Os maus sentimentos mantidos contra José fizeram com que seus irmãos no futuro o vendessem como um escravo para uma caravana que passava em direção ao Egito.
Cuide dos seus sentimentos. Se há mágoa, tristeza e desencontros em sua família, não permita que a raiz da amargura cresça e afete de forma destrutiva sua vida e aqueles que você mais ama. Olha só que palavra abençoadora para as nossas vidas. Cuide dos seus sentimentos. O nosso verso em destaque é o 4, que vai dizer: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Queridos, aqui a gente nota algumas coisas que nós não queremos trazer para as nossas vidas. Primeiro é o ciúme e a inveja. Os irmãos de José tiveram ciúmes, tiveram inveja de José. A palavra diz que José pastoreava as ovelhas junto com os seus irmãos. Só que os seus irmãos tinham alguns hábitos que não eram agradáveis e ele contava ao pai. E o pai o amava muito porque ele era caçula, ele era o filho mais novo, nascido na sua velhice. Então ele se apegou a esse filho. Só que ele demonstrou mais amor por esse filho, mais apreço por esse filho. E os outros irmãos se sentiram tristes. E eu vou e lhe pergunto: você ficaria triste se o seu pai ou a sua mãe tivesse preferência por algum filho? Eu não. Eu não ficaria. Até porque eu sei quem sou eu. Eu não ficaria. Eu já ouvi isso da minha mãe. A minha mãe, ela tinha preferência pela filha mais velha. Ela uma vez chegou a me falar para mim que a minha irmã mais velha foi a única filha que ela queria ter. E eu não fiquei com raiva, eu não fiquei com ciúmes. Por que eu não fiquei? Porque a minha mãe, ela ficou viúva muito jovem, com 9 filhos e ainda grávida. E eu entendo a luta da minha mãe, eu entendo. E a gente vê, eu sou grata, muito grata a Deus por ter tido minha mãe, 73 anos. Perdi minha mãe na pandemia, na Covid-19. E ela foi o meu maior exemplo de mulher, de força, de garra. Gente, minha mãe me faz muita falta. E eu jamais... Ela dizia que eu era diferente de todos os filhos dela. Ela falava que eu era diferente. Eu louvo a Deus por esses anos todos com minha mãe. Poder ser filha daquela mulher, eu queria novamente, se tivesse como, eu sei que não tem, mas se eu pudesse escolher voltar, eu queria voltar filha de Antônia Bernardo de Medeiros, que a mulher era incrível demais, muita garra, muita força. E ela já falou isso para mim. Não foi nem em termos de atitudes, foi em fala mesmo. Eu não fiquei com raiva, não fiquei triste, não fiquei chateada. Eu simplesmente olhei para ela e falei: eu não tenho preferência pelos meus filhos, mamãe, eu amo os dois igual. Ela: não, mas tem. Eu disse: não tenho. Eu amo os meus filhos iguais. Iguais, meu Deus do céu. Meus filhos é tudo. É tanto que eu só quis 2, porque eu tenho 2 braços. Pego um aqui, pego o outro aqui, nós vamos até para a lua se for preciso. Então, eu não tenho. Não tenho. Sei lá, meu coração é dividido em duas bandas, se for na questão de filhos, né? Lógico, eu tenho minha família, o meu esposo, que ocupa, lógico, o primeiro lugar hoje na minha vida, com quem eu divido os meus dias, né? Temos a nossa família, meu esposo, meus filhos, meus netos, noras, e louvado seja Deus por essa família que o Senhor me concedeu. Sou muito grata. Mas vamos voltar para a nossa devocional, que eu já saí um pouco da linha, mas vamos voltar para cá, cuidar dos nossos sentimentos. Que nessa manhã, Deus quer nos ensinar que nós não venhamos agir como os irmãos de José, com inveja, com ciúmes, por conta de besteira. Porque isso é uma besteira. Um presente, será que seu filho vai ficar com raiva se você presentear um filho e não presentear o outro? Tudo vai depender de ocasiões, de circunstâncias.
E talvez tenha filho que se sinta mal com isso mesmo. Mas eu quero que nessa manhã, você que me ouve, entenda que isso não tem nada a ver. Cada pessoa é muito especial na sua essência. Todos nós temos os nossos pontos especiais e os pontos negativos. Mas a gente precisa seguir, precisa avançar. E aqui diz que até o pai dele, no segundo sonho, ficou pensativo. Chegou a indagar: será que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão se curvar diante de você? E nisso provocou mais ódio ainda. Outra coisa que eu aprendo nessa manhã e quero que você pontue também aí. Nem tudo você deve falar para as pessoas. Hoje eu estou aprendendo. Isso aqui é para mim, gente. Porque eu tenho uma vida muito transparente, eu gosto muito de falar mesmo, eu não tenho medo da fala, sabe? Do que eu vivo, de quem sou eu não tenho medo disso. E eu falo mesmo, se tiver que enfrentar, quem tiver que enfrentar, eu vou enfrentar, porque eu sou essa mulher aqui, a Xerox da minha mãe, que não deitava, que não tinha medo de falar com ninguém. E eu sou essa pessoa. Se tiver que falar com quem quer que seja, eu falo. Eu tenho minha vez de fala e eu falo. Então, o pai de José ficou pensativo quando ele falou que as estrelas, que o sol se rendia. Então, nem tudo você deve contar. Eu aprendo nessa manhã que eu devo me calar. Tem coisas que não se deve falar. E hoje, 5 de maio de 2026, eu aprendo isso juntamente com você. A partir de hoje, eu vou vigiar em muitas coisas. Porém, na hora de me posicionar, de falar, eu serei sempre a leoa, sempre a mulher empoderada que vai falar mesmo. Eu costumo falar, gente, que eu não fui chamada para ser cauda, mas cabeça. Cabeça, porque eu não calo. Se tiver que falar, eu vou falar. Mas tem coisas que hoje nós aprendeu, né? Que não deve ser falado. Olha só. José foi vendido. Lógico que Deus tinha um propósito nisso. Em tudo, Deus tem um propósito na nossa vida, tá? Nada acontece na nossa vida por acaso. Você é o espelho de alguém nessa terra. Tem pessoas olhando para a sua vida. Talvez você se sinta insignificante, mas eu estou aqui nessa manhã para dizer que você é forte. Você não é insignificante, tá? Você é forte, você é poderoso, poderosa, você vai além, você vai além. Só quem pode te parar é você mesmo. Se recuar. Mas se você avançar, você chega na lua. Não pare. Avance. Avance. E aqui, quando José relata o segundo sonho, até o pai dele ficou, será que nós vamos ter que se curvar? E ficou pensativo. Só que Deus tinha um propósito nisso. De fato, aquele sonho ia se tornar realidade, mas eles não sabiam interpretar. De fato, aconteceu daquele jeito que ele sonhou. José se tornou governador do Egito. Governador do Egito. E eles foram sim, se curvaram diante dele atrás de alimento. Ou seja, nós estamos aqui na terra, meus queridos, com propósito, tá? Propósito. Todos nós temos uma missão a completar. Então vamos completar a nossa missão. Eu daqui, você aí e diariamente em nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos vizinhos, amigos, enfim, com essa gama de ser humano que nós vamos encontrar pela frente. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter entendido essa palavra nessa manhã. Não permita que a raiz da amargura cresça e afete de forma destrutiva a sua vida e aqueles que você mais ama. Então não guarde, não tenha inveja, não tenha ciúme. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma praga. Inveja e ciúme é uma praga. É uma praga. Isso gera tanta coisa ruim. Você precisa de ver. Ai, porque você é importante, você não precisa ter inveja, você não precisa se sentir diminuído, você é gigante, você é grandão. Você é grandão. Então, que Deus te abençoe nesse dia.
E eu quero orar por você. Oremos. Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor, nessa manhã. Rica em conhecimentos, Pai. Como eu aprendi hoje, Senhor. Como é bom, Senhor, poder ter segredos que só confesso a Ti. Até então, Deus, eu sou uma pessoa de muita transparência, mas hoje eu aprendo que tem coisas que precisam se calar para que não gere inveja, ciúmes, burburinhos, coisa que não é do teu agrado, Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu te louvo por cada vida aqui no canal. Muito obrigado, Senhor, pelos teus feitos e maravilhas. Obrigado porque tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus maravilhoso. E eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos e cada família aqui representada. Nos ensina, Senhor. Nos ensina com essa palavra. Abre nosso entendimento, nos dá sabedoria, visão do céu. Nos ajude a completar a nossa missão aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Queridos, obrigado por estar aqui no canal. Um abraço para todos vocês. Não saia sem antes deixar o teu like. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, tá? Porque todos os dias, gente, são todos os dias sem devocional. Todos os dias eu estou aqui. Que chova, que faça sol, com saúde, com doença, do jeito que estiver, eu vou vir aqui sim falar com vocês, porque isso aqui para mim é vida, isso aqui para mim é respiração. Então, que Deus abençoe. Deixa teu like, se inscreve no canal. Até a próxima devocional, todos os dias. De domingo a domingo eu estou por aqui, não tenho feriado, tá? E eu faço isso com todo amor, todo carinho, porque isso aqui para mim é vida. Deus te abençoe e até a próxima devocional.